Fala galera, hoje é dia de aprender controle de constitucionalidade comigo. Hoje você vai desvendar comigo todos os segredos do controle de constitucionalidade. Eu sou o professor Leandro Ramalho, mestre em Direito Constitucional e analista judiciário. Primeiramente eu preciso te dizer que a minha metodologia é um pouco diferente dos outros professores. A minha metodologia te dá a facilidade no primeiro momento só prestar atenção no que eu estou explicando. Então eu vou te pedir para largar a caneta agora e ficar focado em mim. Eu vou te explicar direitinho qual é o passo a passo para poder entender o controle de constitucionalidade. Num segundo momento, após eu terminar toda a explicação que eu vou fazer para você, eu vou te ditar o que tem de mais importante para você ter no seu caderno ou no seu notebook, o resumo, a síntese do que eu falar aqui, tá bom? Então vamos começar. Gente, controle de constitucionalidade anda junto com o processo legislativo. Eu preciso caminhar primeiro com você em processo legislativo. Processo legislativo por quê? Porque assim você vai saber comigo quais são os atos que cabem em controle de constitucionalidade. Você vai saber, assim, em um aprofundamento, em uma outra aula comigo também, por que o processo legislativo vai te facilitar para saber qual é um vício de iniciativa, qual é um vício procedimental. Mas neste momento eu preciso começar falando de processo legislativo. Vamos lá, vem comigo agora. O que é processo legislativo? Processo legislativo é o conjunto de regras que regula a elaboração das normas. Então é o conjunto de regras que regula a elaboração das normas. E quais são essas normas que são elaboradas? Essas normas, na verdade, são chamadas atos normativos. Atos normativos, gente, se dividem em duas espécies. A gente tem primeiro atos normativos primários e do outro lado a gente tem atos normativos secundários. Vamos trabalhar um pouquinho de cada um. Atos normativos primários são atos que têm por característica o que eu chamo. Isso é um macetinho, um mnemônio para você guardar. GAC, são gerais, são abstratos e criam normas. E justamente porque criam normas é possível o quê? A incidência do controle de constitucionalidade nessas normas. Então são gerais, são abstratos, criam normas e é possível sim, porque inovam no ordenamento jurídico a incidência do controle de constitucionalidade. Mas afinal, quais são esses atos normativos primários? A gente vai abrir a Constituição e vai olhar lá no artigo 59 comigo, que estão elencados os atos normativos primários. Como é que você vai guardar para mim? Aqui vai outro macetinho para você. Quais são os atos normativos primários? É simples. Lembra para mim aqui a pirâmide de Kelsen. Vamos lá, a pirâmide de Kelsen, em seu topo, ela vai ter a Constituição Federal. Num segundo momento aqui na pirâmide de Kelsen, a gente tem normas infraconstitucionais. Mais abaixo a gente tem decretos e resoluções, beleza? Isso é a pirâmide de Kelsen. Então vamos lá. Como no topo da pirâmide de Kelsen a gente tem a Constituição, você vai puxar uma seta para mim aqui e vai colocar emenda constitucional, certo? Então, como aqui tem Constituição Federal, aqui o primeiro ato normativo que eu quero que você guarde é emenda constitucional. Descer um pouquinho na pirâmide de Kelsen, aqui a gente vai ter normas infraconstitucionais. Eu quero que você puxe uma setinha, abre uma chave e coloca assim: leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. Então, as normas infraconstitucionais, quais são os atos normativos primários? Leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. Bom, todas essas leis, obviamente, começam com a letra L. Então, eu quero que você lembre que a próxima letra é M. Portanto, você vai lembrar para mim que o outro ato normativo primário é medida provisória. Então, o outro ato normativo vai ser a medida provisória. Por fim, você desce mais um pouco na pirâmide de Kelsen e você vai ver que aqui tem decretos e resoluções. Como aqui tem decretos, esse decreto é um decreto regulamentar. Mas eu quero que você associe com o decreto, associe a decreto,
Decreto legislativo é o próximo ato normativo que eu quero que você guarde. E depois, resoluções, resoluções e resoluções. Então, quais são os atos normativos primários que incidem em controle de constitucionalidade? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decretos legislativos e resoluções. São 7. Então, todos esses atos normativos, quando supostamente violam a Constituição, podem sofrer controle de constitucionalidade. Por outro lado, temos os atos normativos secundários. Os atos normativos secundários, eles não inovam o ordenamento jurídico. E justamente porque eles não inovam o ordenamento jurídico, eles não criam normas, eles, portanto, só regulamentam. Eles só esmiuçam os atos normativos primários. Por exemplo, um decreto regulamentar do Executivo do artigo 84, inciso 4 da Constituição. É um decreto regulamentar, trazendo para a atualidade, a gente pode até falar daquele decreto do armamento do presidente Bolsonaro, certo? É um decreto que, inclusive, foi cassado porque exorbitou do poder regulamentar, né? Então, esse é um ato normativo secundário que não pode criar normas, não pode inovar no ordenamento jurídico e, por isso, não cabe controle de constitucionalidade. Então, dito isso, separado o que é ato normativo primário de ato normativo secundário, a gente já consegue, num primeiro momento, fazer o quê? Um primeiro conceito de controle de constitucionalidade. Vem comigo. É a verificação da compatibilidade de leis e atos normativos primários em face de uma Constituição. Joia? Então, verificação da compatibilidade de leis e atos normativos primários em face de uma Constituição. Beleza? Esse é o primeiro conceito sintético, ainda propedêutico, ainda inicial, mas que já é importante sobre o controle de constitucionalidade. Só vou tomar uma aguinha aqui, gente. Coisa rápida. Bom, continuando. É importante dizer também que para haver controle de constitucionalidade, é preciso haver 3 requisitos. Quais são esses requisitos? O primeiro requisito para haver controle de constitucionalidade é que no país deve haver uma Constituição formal e rígida. O que é uma Constituição formal, gente? Constituição formal é aquela que é um documento solene, um documento único, escrito, que forma a Constituição. Ainda que algumas de suas normas não tenham natureza jurídica constitucional. Eu vou te dar um exemplo na nossa Constituição Federal de 88. O artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, ele fala do Colégio Dom Pedro II. É um artigo que não fala de matéria constitucional, mas por estar dentro da Constituição, dentro daquele documento único, faz parte da Constituição formal. Então, isso é Constituição formal. E o que é uma Constituição rígida? Uma Constituição rígida é aquela que tem um processo de alteração mais dificultoso do que o processo de alteração das normas infraconstitucionais, das leis. Por exemplo, aqui no Brasil, para você alterar a Constituição através de emenda constitucional, o quórum é 3/5, que é mais dificultoso do que, por exemplo, o quórum de alteração de uma lei complementar, que é a maioria absoluta, ou de uma lei ordinária, que é a maioria simples. Então, isso é uma Constituição rígida, certo? Então, é preciso uma Constituição formal, é preciso uma Constituição rígida, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, que também é tão importante quanto o primeiro, é a supremacia da Constituição. A supremacia da Constituição significa o quê? É preciso que a Constituição esteja acima das demais normas do ordenamento jurídico. E não só esteja acima, como também seja fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. É o que acontece no Brasil. Todas as normas tiram seu fundamento da própria Constituição. Certo? Então, beleza. Precisa haver o quê? Supremacia da Constituição. Por fim, é importante lembrar também que deve haver um órgão de cúpula do Judiciário. Para quê? Para analisar a inconstitucionalidade dessas normas. Aqui no Brasil nós temos, em regra,
né, o Supremo Tribunal Federal, porque em alguns momentos, quando a violação for à Constituição Estadual, poderá ser o Tribunal de Justiça, né? Mas isso já é um aprofundamento do controle de constitucionalidade que você vai ver comigo lá na frente, você não vai ver isso agora, certo? Então, vistos os 3 requisitos neste momento, é possível que a gente refaça aquele conceito inicial. Lembra do conceito inicial que diz o seguinte: é a verificação da compatibilidade de leis e atos normativos primários em face de uma Constituição. Vamos agora encorpar esse conceito. Qual é o conceito completo de controle de constitucionalidade? É o seguinte, vem comigo. É a verificação da compatibilidade vertical. Vertical por quê? Porque a Constituição está acima das demais normas do ordenamento jurídico. Então é a verificação da compatibilidade vertical de leis e atos normativos primários em face de uma Constituição. O quê? Formal e rígida em países que adotam a supremacia da Constituição. Esse é o conceito completo de controle de constitucionalidade. Assim é possível você entender comigo da onde que vem então a tal do controle de constitucionalidade. Por que que isso existe, certo? Então vem daí, certo? É uma forma de se proteger a Constituição sobre supostas violações de atos normativos primários. Deu para entender? Vamos fazer o seguinte agora. Já que você entendeu legal esse primeiro momento, agora eu vou ditar para você anotar o que eu expliquei até aqui, certo? Que é essa parte propedêutica, essa parte introdutória do controle de constitucionalidade, tá? Eu vou repetir 2 vezes, tá? 2 vezes cada fala aqui que eu ditar para ver se você não se perde aí do outro lado. Combinado? Então vamos começar lá do início. Só vou beber mais uma aguinha. Vamos lá, começando o que eu quero que você anote no seu caderno ou o que eu quero que você anote no seu notebook, digite, vamos lá. Primeira coisa, o que é processo legislativo? Anota aí para mim, processo legislativo é o conjunto de regras, que regula a elaboração das normas. Então, é o conjunto de regras que regula a elaboração das normas, certo? Ponto. Vamos lá. Quais são essas normas? Anota assim para mim. Essas normas são chamadas atos normativos. Essas normas são chamadas atos normativos. Ponto. Os atos normativos se dividem em 2, certo? Então você vai anotar assim para mim. Os atos normativos se dividem em 2 pontos. Atos normativos primários e atos normativos secundários. Tá? Ponto. Agora vamos trabalhar um pouquinho dos atos normativos primários. Vamos lá. Os atos normativos primários têm por característica serem gerais, abstratos e criam normas. Aí você vai abrir um parêntese para mim para você lembrar do GAC. Coloca GAC, gerais, abstratos e criam normas. E fecha o parêntese. Ponto. Justamente por criarem normas, eles inovam no ordenamento jurídico.
justamente por criarem normas, eles inovam no ordenamento jurídico. Cabendo em face deles, o controle de constitucionalidade. Cabendo em face deles, o controle de constitucionalidade. Ponto. Os atos normativos primários, estão elencados no artigo 59 da Constituição. Os atos normativos primários estão elencados no artigo 59 da Constituição. Ponto. São eles, dois pontos. Emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Aí você vai fazer o seguinte para mim, você vai colocar logo embaixo assim a pirâmide de Kelsen, tá? Vai dividir ela em 3, beleza? E vai colocar na parte de cima Constituição, no meio você vai colocar para mim normas infraconstitucionais, e embaixo você vai colocar decretos e resoluções, tá? Aí você vai fazer como eu te expliquei, puxa a setinha ali do lado de Constituição e liga a emenda constitucional. Depois nas normas infraconstitucionais, você puxa outra setinha, tá? Abre uma chave e coloca lei complementar, coloca lei ordinária, coloca lei delegada e, como eu disse, depois do L vem o M, medida provisória, tá bom? Aí você desce mais um pouco na pirâmide de Kelsen, certo? E você vai pegar aqui decretos, que são decretos regulamentares, beleza? E vai associar com decretos legislativos, puxa a setinha, decretos legislativos. Por fim, resoluções, você vai puxar uma setinha, resoluções. Aí fica fácil de você guardar, tá bom? Continuando. O conceito de controle de constitucionalidade, ainda que sintético, pode ser feito da seguinte forma, dois pontos, pode ser feito da seguinte forma, é a verificação da compatibilidade, de leis e atos normativos primários, em face de uma Constituição. Então, é a verificação da compatibilidade de leis e atos normativos em face de uma Constituição. Então, esse é o conceito sintético, tá? Ponto. Seguiu. Existem três requisitos fundamentais para a existência do controle de constitucionalidade. Dois pontos, passa para a linha de baixo, bota uma letra A aí para mim e coloca assim: uma Constituição formal e rígida. Ponto.
Aí você coloca assim, A.1, linha de baixo, A.1, e coloca assim, Constituição Formal, 2 pontos. Constituição Formal, 2 pontos. E coloca assim para mim, conceitua aí. É um documento único, solene, que formam a Constituição, ainda que exista alguma norma, que não tenha natureza jurídica constitucional. Ainda que exista alguma norma que não tenha natureza jurídica constitucional. Ponto, exemplo, coloquem para mim, 2 pontos. Artigo 242, parágrafo 2º da Constituição. Artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, que fala do Colégio Dom Pedro II, Ponto. Aí você passa para a linha de baixo, coloca para mim A.2. A.2 e coloca Constituição rígida. Coloca aí 2 pontos. É aquela que tem um processo de alteração mais dificultoso do que o processo de alteração das normas infraconstitucionais. Ponto. No Brasil, o quórum de alteração da Constituição é de 3/5. O quórum de alteração da Constituição é de 3/5, que é mais dificultoso do que o quórum de alteração das normas infraconstitucionais, como, por exemplo, a lei complementar, que possui quórum de maioria absoluta, Ponto. Beleza, esse é o primeiro requisito. Agora vamos trabalhar o segundo requisito. Você coloca aí para mim, letra B, supremacia da Constituição. Letra B, supremacia da Constituição. 2 pontos. A Constituição deve estar acima de todas as normas. E essas normas devem retirar seu fundamento de validade da própria Constituição. Ponto. Ou seja, a Constituição está acima de todas as normas e o ordenamento jurídico tira fundamento de validade dele. Vamos para a letra C agora.
Letra C, o órgão de cúpula do judiciário. Vamos lá. Deve haver um órgão de cúpula do judiciário. Deve haver um órgão de cúpula do judiciário. Que no Brasil é o STF. Que no Brasil é o STF em regra. Em regra. Que no Brasil é o STF em regra. Ponto. No caso, coloca assim para mim para ficar claro por que eu disse em regra. No caso de ser um controle de constitucionalidade, que tenha como parâmetro a Constituição Estadual, o órgão julgador é o Tribunal de Justiça. O órgão julgador é o Tribunal de Justiça. Só para justificar porque eu disse isso. Ponto. Pois bem, dito isso, vamos anotar aquele conceito robusto de controle de constitucionalidade. Tá? Vamos anotar aquele conceito completo de controle de constitucionalidade. Anotem para mim. Portanto, o conceito completo de controle de constitucionalidade, é a verificação da compatibilidade vertical de leis e atos normativos primários, em face de uma Constituição formal e rígida. Em países que adotam a supremacia da Constituição. Em países que adotam a supremacia da Constituição. Ponto. Beleza, gente. Então a gente chegou ao final, ao controle de constitucionalidade devidamente conceituado e explicado cada item dentro deste conceito, o que facilita muito a compreensão. Então, qual é a sugestão que eu faço para vocês neste momento? Você já ouviu a explicação, você já compreendeu, você já anotou, seja a caneta ou no seu notebook, já digitou, o que te faz rever a matéria pela segunda vez, o que ajuda no armazenamento, na fixação do conteúdo. E agora eu sugiro um terceiro momento, que assim que você acabar, de assistir essa aula, já que você já anotou, que você faça a leitura do que você anotou. Quando você faz a leitura do que você anotou, você fecha esse ciclo de aprendizado, tá? Você consegue compreender, você consegue armazenar o conteúdo e depois você termina de massificar essa fixação. Por quê? OAB, gente, e concurso público precisa não só saber mais ou menos, você tem que ter gravado o conteúdo na sua cabeça, tá? E a partir daqui, a partir desse conceito, dessa parte introdutória, inicial, propedêutica do controle de constitucionalidade, a gente consegue sair para todas as filigranas, todos os detalhes do controle de constitucionalidade. Mas isso aí vai ficar para uma outra aula, tá? Essa aqui foi só uma introdução para você poder entender o que é o controle de constitucionalidade e poder conhecer um pouco mais o professor Leandro Ramalho. Um abraço.